Que tal aprender a usar Push Notifications no Flutter? Então assista o vídeo até o final e veja como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos implementar as Push Notifications no Flutter usando o Firebase Cloud Messaging. Na parte 1 desse vídeo, nós implementamos as notificações locais no Flutter que são necessárias para a gente exibir então as informações que estão vindo do Firebase Cloud Messaging no formato de Push Notification, ou seja, usando o próprio recurso do Android ou do iOS para mostrar a mensagem para o usuário. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no card para que você possa assistir esse vídeo e ver como a gente construiu esse serviço de notificação local que vai ser necessário aqui para esse vídeo de Push Notification. E também já aproveita e deixa o seu like aqui para ajudar o canal, apoiar o nosso canal, e também se inscreva para receber notificações de novos vídeos toda semana. Bom pessoal, então para a gente utilizar as Push Notifications no Flutter, basicamente a gente precisa de algum serviço de cloud que vai enviar essa notificação para o device, ou seja, ali para o Android ou para o iOS. No caso do nosso aplicativo aqui, nós vamos usar o Firebase Cloud Messaging, como vocês estão vendo na tela, que basicamente hoje é o maior serviço de Push Notifications aí que é utilizado no mercado. Existem outros também, mas geralmente as empresas e todo mundo que está desenvolvendo aplicativo acaba utilizando o Firebase Cloud Messaging pela integração e a facilidade de você utilizar a Push Notification, beleza? Então, basicamente a gente vai utilizar esse serviço aqui. E é claro que você precisa, então, criar uma conta no Firebase se você ainda não fez, ou se você ainda não tem uma conta para o teu projeto, beleza? Então, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo e no card um link mostrando como que você cria o projeto e como você faz a configuração do projeto no Firebase se você ainda não conhece ou ainda não fez essa instalação. Mas é bem simples e tem um vídeo aqui bem atualizado de 2022 para você ver como que funciona essa instalação. Então agora, pessoal, indo aqui para o nosso projeto, eu já deixei pré-instalado aqui algumas dependências que a gente vai utilizar, e para utilizar as Push Notifications explicitamente, a gente precisa de duas dependências do Firebase. A primeira é a Firebase Core, e a segunda é a Firebase Messaging, que vai ser responsável então por a gente conseguir receber as notificações vindas lá do servidor do Firebase, beleza? Então já instalei aqui essas dependências, e eu fiz, como eu falei para vocês, a instalação aqui, a configuração local do meu projeto Firebase. Então eu preciso importar o Firebase Core e o Firebase Options, que vai ser o arquivo de configuração gerado quando você configura o Firebase no seu projeto. Então, como eu falei, assista ao vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e no card, para que você consiga instalar o Firebase no seu projeto. Então aqui no nosso main, o principal é que a gente precisou inicializar o nosso projeto do Firebase e basicamente é essa a instalação que a gente vai fazer, beleza? E agora a gente vai começar então a criar o nosso serviço de Firebase Message. Então nós já temos aqui o serviço de Notification Service, nós vamos criar agora dentro da pasta lib/services/ e aí eu vou criar um arquivo chamado Firebase Messaging. E aqui a gente pode chamar de service, tá? Para a gente manter o padrão de serviço, .dart. Então essa classe, pessoal, vai ser responsável pela gente fazer todas as inicializações e o tratamento das mensagens que nós vamos receber via Push Notification. Então a nossa classe aqui ela vai ser a Firebase Messaging Service. E para essa classe ela funcionar, pessoal, a gente precisa então de um serviço de notificações locais, para que a gente possa exibir as notificações no sistema operacional. Então, como eu falei para vocês, uma coisa depende da outra. Você não consegue usar o Firebase Messaging do Firebase sem você usar as notificações locais do sistema, seja do Android ou do iOS. Então, a gente precisa então utilizar o nosso serviço de notificações locais. Então, aqui eu vou utilizar uma propriedade chamada Notification Service. Esse Notification Service a gente criou na parte 1 do vídeo, como eu falei para vocês, e aqui a gente vai chamar de Notification Service. E aí, pessoal, no construtor, a gente vai passar como dependência, então, o Notification, this.notification service, certo? Então, a gente passa essa dependência para o nosso serviço e a gente vai configurar tudo isso no main
posteriormente. Bom, agora nós precisamos criar um método para inicializar, né, toda a configuração necessária do Firebase e chamar os métodos necessários por ouvir as mensagens que vão vir lá do servidor, beleza? Então aqui eu vou declarar um método tipo FutureVoid, tá? A gente precisa ser um método assíncrono. Eu vou manter o padrão aqui que geralmente a gente chama que é o initialized, ou initialize, pode ser. A gente vai chamar esse método aqui, a gente vai definir ele como assíncrono, e agora a gente vai fazer uma inicialização, uma configuração da notificação quando o app estiver aberto. Então a gente vai acessar aqui o Firebase Messaging.instance, e ele vai recuperar a instância do Firebase Messaging, e aqui a gente vai usar o Set Foreground Notification Presentation Options. Então aqui basicamente você vai configurar como que a notificação vai aparecer se o aplicativo estiver aberto. Então, por exemplo, o usuário está utilizando ali o aplicativo e vai aparecer uma notificação remota para ele. Então aqui a gente pode configurar, por exemplo, se a gente vai exibir a badge, então a gente vai marcar aqui, vou marcar tudo como true, depois vocês podem configurar isso, tá? A gente vai marcar o sound true e a gente vai marcar o alert como true. Depois você pode ir testando essas configurações. Por exemplo, eu não quero som, eu quero uma notificação silenciosa. Então tira o alerta e tira, por exemplo, o sound. Então você vai customizando isso de acordo com o tipo de notificação que você quer. Então eu vou marcar tudo como true aqui para vocês verem como que vai ser o resultado. E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou chamar um método aqui que nós vamos criar, né? Dois métodos que nós vamos criar. O primeiro vai ser o getDevice Firebase Token, porque o que acontece? Quando a gente chamar esse método initialize e o Firebase Message ele for inicializar, ele vai gerar um ID, tá, único para o dispositivo. Então, mesmo que o aplicativo esteja no Android, no iOS, ele vai gerar um token, certo? Um ID, que seria esse token, e ele você precisa registrar esse token em algum lugar, porque é por meio desse token que o servidor vai conseguir enviar a notificação para o device, ou seja, para o celular, beleza? Então, aqui para nível de teste, como a gente está focando no lado do aplicativo, eu vou simplesmente printar ele aqui no console e a gente vai fazer a notificação manualmente, certo? Mas o que vai acontecer na prática é que quando o usuário fizer o login, ali, se registrar no seu aplicativo, você vai gerar esse token ali do Firebase Message e você vai salvar esse token num banco de dados, em algum local na nuvem, e depois ali o teu time de back-end ele vai ler essa lista de tokens de forma programática, ou seja, vai fazer um script ali para ler esses tokens e vai mandar as campanhas ali de notificação conforme lá o time de marketing, enfim, definir essas campanhas, beleza? Então, isso aqui é apenas para a gente ter esse token para poder fazer o teste, mas saibam que posteriormente você vai ter que enviar esse token para alguma API ou para algum banco de dados conforme ali o time de back-end, enfim, o pessoal especificar isso para você. E também nós vamos escutar as mensagens que vão chegar para o usuário. Então a gente vai definir uma função chamada onMessage. Então o usuário está utilizando o aplicativo e vai chegar a mensagem para ele. Então a gente vai escutar por meio do onMessage. Bom, vamos lá. Então a getDevice Firebase Token ela vai ser assíncrona também. E aqui, pessoal, vejam que é bem tranquilo. Basicamente, a gente vai definir aqui o final token, recebendo um await Firebase Messaging.instance.get, e aí vocês vão ver aqui que tem o get token, certo? E aí o que a gente vai fazer é imprimir isso para a gente poder testar. Então, vou copiar aqui um snippet que eu fiz, e a gente vai usar então o debug print para poder então exibir o token na tela. Então, como eu falei para vocês, né, reforçando, esse token provavelmente vocês vão salvar isso lá na conta do usuário, no banco de dados, para que você recupere os tokens do Android, do iOS, web e desktop, para que você possa mandar então a push notification de forma programática. Bom, e a função onMessage, pessoal? A gente vai definir ela aqui, e essa função ela vai ser responsável pelo quê? Por exibir a notificação, por capturar a mensagem de notificação enquanto o usuário estiver usando o aplicativo. Então é importante notar que uma notificação ela pode chegar quando o aplicativo está aberto,
quando o aplicativo está aberto, mas ele está em segundo plano, ou seja, ele está minimizado, vamos dizer assim, e também você pode receber uma push notification quando o aplicativo está fechado. O Firebase ele vai funcionar nessas três opções. Só que o que acontece? Essa função onMessage que a gente vai criar, ela só vai funcionar para os casos 1 e 2, ou seja, quando o aplicativo estiver aberto ou quando o aplicativo estiver em background, beleza? Para você escutar de forma programática. Aí, se o aplicativo estiver fechado, você vai receber a notificação, mas você vai então ser notificado aqui via o Notification Service. E dentro do Notification Service, né, vejam aqui que ele faz uma inicialização da notificação, lá por exemplo para o Android, e aqui dentro do Local Notification, veja que ele tem uma propriedade que é a OnSelected Notification. Então, por exemplo, chegou a Push Notification e o aplicativo ele está fechado. O usuário provavelmente vai clicar nessa notificação. Quando clicar nessa notificação, você pode checar isso e, por exemplo, aqui usar o Navigator para mandar o usuário para a página específica daquela navegação, beleza? Então você pode fazer isso aqui dentro da própria Local Notification, tá certo? Você não precisa fazer isso no Firebase Messaging. Depois eu vou mostrar ali para vocês uma forma de fazer no próprio Firebase, se vocês quiserem. Bom, então aqui a gente vai utilizar o Firebase Messaging.onMessage e aqui basicamente a gente vai passar uma função anônima, ele vai receber a mensagem e ele vai executar então alguma coisa. E aqui a gente precisa do listing, tá, pessoal, que eu esqueci, porque isso é uma string. Então, dentro aqui dessa função anônima, o que a gente vai fazer? Nós vamos receber aqui a notificação remota e o Android Notification. O Remote Notification vai ser a notificação que veio dentro da nossa Remote Message, beleza? E aqui dentro da nossa notificação, se a gente for explorar, vocês vão ver que ele vai ter, por exemplo, a notificação para iOS, para Android e assim por diante. Ó, eu vou até abrir para vocês verem. Então, uma Remote Notification, ela vai ter lá a Apple, Web, vai ter o título, body e várias outras propriedades. Então, nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com Android, nesse momento, né, depois você pode fazer as configurações para as outras plataformas. Aqui a gente está trabalhando pegando o Android. E esse valor ele pode ser nulo. Então, por isso que a gente sempre vai usar esses operadores aqui de nulo. Então, para verificar aqui para o Android, a gente vai verificar se a notificação ela é diferente de null e se o Android também é diferente de null, beleza? Tendo isso, agora a gente já sabe que a gente pode utilizar a notificação. Então, eu vou utilizar aqui o Notification Service, que é a nossa notificação local, ponto show local notification, tá? Esse método foi que a gente criou lá no Notification Service, e aqui a gente vai criar, então, uma notificação local. Então aqui eu vou utilizar uma Custom Notification e eu vou ter que passar alguns IDs. Então aqui eu vou utilizar o Android.hashcode como o ID da notificação. O título aqui vai ser o notification.title. Aqui a gente vai colocar uma exclamação que a gente sabe que ele não é nulo. E o body aqui também vai ser notification.body. E o importante é que a gente passe também o payload. Tá? O payload, pessoal, é uma informação qualquer que você queira mandar na notificação, é uma informação extra. No nosso caso aqui, a gente está mandando uma rota. Então, por exemplo, se o usuário está na home e chegou uma push notification e o usuário clicou nessa push, a gente pode utilizar o payload como se fosse uma rota. E aí, então, dentro do nosso Notification Service, a gente vai chamar esse Navigator aqui e vai fazer um push para o payload, ou seja, para a rota de destino. Então, vamos supor que você mandou uma promoção para o usuário. Então, quando ele clicar, ele vai para aquela página correspondente. Isso aqui, como eu falei, é apenas um exemplo. Você pode fazer o tratamento que você quiser dentro desse payload, inclusive mandar, por exemplo, os dados em JSON. Depois você pode tratar esses dados no formato JSON. Bom, e o payload aqui vai ser message.data, ele vem como um map, e aqui a gente vai acessar, por exemplo, a propriedade route. Isso aqui é a gente que vai definir, tá? Você pode passar a chave que você quiser. E caso seja nulo, eu vou mandar aqui uma string vazia. Beleza? Então, salvei. Bom, pessoal, e aí também, como eu falei para vocês,
Se vocês quiserem, vamos supor que vocês não fizeram o tratamento de quando o aplicativo estiver fechado, né, e o usuário clicar numa notificação, ele abrir e fizer alguma coisa. Então, o que acontece? Você pode definir um método, por exemplo, onMessageOpenApp. Então, o que acontece? Dentro do Firebase Message, além do método onMessage, você também pode escutar a string onMessageOpenApp, ou seja, se o aplicativo está fechado e o usuário clicou na notificação para abrir. Então, aqui vejam que é o mesmo código, praticamente, que a gente definiu aqui no Notification Service. Tá? Então, vejam que, basicamente, quando o usuário clicar na notificação, ele verifica se o payload não está nulo e ele vai mandar para o payload a página. E aqui seria a mesma coisa, a gente recupera a rota, se a rota não estiver limpa, a gente manda para essa página. Só que a diferença é que no Notification Service a gente escuta isso por meio do serviço Local Notification. E aqui seria pelo Firebase Message. Então, como iria ficar duplicado, tá? Eu não vou chamar esse método aqui o Message, mas vou deixar aqui no código para que vocês saibam como que isso funciona na prática, tá certo? Bom, então, basicamente agora a gente terminou o nosso Firebase Message Service. Veja que ele é bem simples. E agora a gente precisa colocar ele aqui no nosso provider. Então, a gente está usando o provider aqui no projeto para fazer o controle das dependências. Então, a gente vai fazer a injeção, vai definir nessa dependência que vai ser o Firebase Message Service. Então, a gente cria uma instância do Firebase Message Service e a gente vai injetar a dependência que ele precisa, que é um Notification Service. Então, basicamente, eu vou acessar aqui o context.read e aqui simplesmente eu vou tipar com o Notification, maiúsculo, Notification Service. E aí com isso ele vai fazer aqui o read dentro do nosso projeto. Na verdade é depois do read. Ponto. Então, context.read notification service, ele vai passar isso como dependência, né? Vai fazer então a injeção de dependência para o nosso Firebase Message Service. Bom, feito isso, agora dentro do nosso app principal, veja que a gente já faz aqui uma checagem das notificações. Antes disso, a gente vai chamar um método aqui, que vai ser o initialize Firebase Messaging. E você também poderia fazer isso lá no main, tá? Então, apenas porque como o nosso app, que ele está organizando fazendo todo o setup inicial das notificações, a gente está fazendo aqui. Mas você poderia fazer diretamente no main, chamando o método initialize lá. Então, aqui a gente pode fazer um async. E aqui dentro eu vou basicamente, vou copiar essa parte de baixo aqui para ficar mais fácil. Então, await provider.off Firebase Message Service. O listing false, porque a gente não está esperando atualizações desse provider. E aqui, basicamente, a gente vai chamar o método initialize. Dessa forma, ele vai inicializar o Firebase para a gente. Então, agora, basicamente, a gente vai rodar o nosso aplicativo e ver ele funcionando na prática. Bem, pessoal, então, agora já inicializou aqui o nosso aplicativo. E reparem que no nosso console, ele printou, então, o token. Então, como eu falei para vocês, esse token você tem que salvar ele junto ali com a conta do usuário no seu back-end, na sua API, para que depois, né, os times responsáveis pelas notificações push possam recuperar essa lista de tokens e fazer, né, uma programação de notificações. Então eu vou copiar ela aqui e a gente vai lá no console agora do Firebase Messaging. Tá? Então eu estou aqui dentro do meu aplicativo. Aqui no menu na esquerda vocês vão em engajamento, Cloud Messaging, e vocês vão cair nessa página aqui, beleza? Então a gente vai clicar aqui em enviar nossa primeira mensagem. Vou escrever aqui, por exemplo, olha, o título vai ser teste 1, 2, 3, 4, beleza? Se a gente enviar agora, ele já vai funcionar. Ó, então você vai precisar digitar um token, vou apagar esse token que já estava e vou incluir o token que foi inserido. E vou clicar em testar. Então agora quando eu enviar o teste, ó, já chegou nossa mensagem, ó, teste 1, 2, 3, 4. Se eu clicar na push notification, nada vai acontecer. Por quê? Porque a gente não mandou o payload, ou seja, a gente não mandou aquele path route, tá? Aquele data route, que eu mostrei para vocês aqui no nosso código. Então vejam que a gente não mandou esse data aqui route. Então existe uma forma da gente fazer isso.
Então, claro que ele veio aqui na central de notificações, né? Se eu clico, ele vai abrir o aplicativo, mas ele não está indo para nenhuma página em específico. Então, o que a gente vai fazer? Olha, quando você vai aqui para próximo, você pode inclusive segmentar. Olha, você pode ir criando segmentação. Eu quero mandar aqui para o Flutter Notification. Então, você pode fazer uma série de programações e enviar campanhas para o usuário diretamente pelo console. A gente pode passar aqui. E aqui, ó, dentro de outras opções, você tem dados personalizados. Então, é aqui que eu vou, por exemplo, colocar que a minha route vai ser notificação. Então, agora eu posso voltar aqui para notificação e mandar um teste. Então, vou selecionar de novo o token, mandei, chegou a notificação. Agora, quando eu clicar, vejam que ele vai para a página de novidades, certo? Porque a gente mandou aquele payload com a chave route. E agora, pessoal, a gente vai testar então com um aplicativo minimizado, ou seja, em segundo plano. Então, vejam que eu só minimizei ele. A gente vai mandar a mesma mensagem para o mesmo token agora novamente. Então, vejam que ele já chegou a mensagem. Quando eu clico na mensagem, vejam que ele abriu o aplicativo e foi aqui para a página de Push Notifications que a gente especificou. Beleza? Então, só lembrando que aqui no código, eu apenas acrescentei aqui, quando eu fiz o build, o onMessage OpenApp, né, que eu não tinha mostrado para vocês. Então, o onMessage ele vai funcionar aqui quando o aplicativo está em primeiro plano. Aqui o onMessage OpenApp ele vai funcionar quando o aplicativo estiver ali em segundo plano, quando ele for abrir, beleza? E agora, o que a gente vai testar, a gente vai fechar o nosso aplicativo, então, vamos lá, vai fechar o nosso aplicativo e vamos mandar a notificação de teste novamente. Então vejam que ela vai chegar aqui na central de notificações. Quando a gente clicar, o aplicativo está fechado. Então a gente quer que ele entre e vá para a página de Push Notification. Então vejam que ele foi lá para a página de novidades, porque a gente mandou então esse arquivo de payload, beleza? Então, como vocês viram, é bem simples a configuração das Push Notifications em um aplicativo Flutter. O trabalho mais pesado ele vai ser feito no back-end, que vai ter que disponibilizar para você algum método na API ou algum lugar no banco de dados para que você possa salvar os tokens, associando ali os tokens do Android, do iOS, etc., com um determinado usuário, para que o time de marketing, enfim, possa depois mandar as campanhas de forma programática. Seja via o console ali do Firebase, como mostrei para vocês, então você pode agendar uma campanha diretamente por ali, né, sem precisar colocar a mão no código, mas também você pode fazer uma push notification programática. Então você pode escrever um código lá, por exemplo, em Node.js, que vai rodar no servidor e vai ler as informações ali do teu banco de dados e vai mandar essas push notifications ali para os devices, beleza? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui para apoiar o nosso canal e também se inscreva, tá? Porque toda semana a gente está publicando novos vídeos aqui no canal sobre o Flutter. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!